Salve, meus nobres! O bom dia é um bom Vasco, um bom café da manhã. Ontem perdemos do Grêmio lá na Arena Condá, ou seria o pasto da Arena Condá. Mais uma vez, um futebol que não deveria ter acontecido, mas por causa de falta de data, não tem tempo para se adiar, jogamos num pasto que se transformou depois de uma chuva torrencial lá na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Absurdo, mas enfim, estava ruim para os dois lados, só que o Grêmio foi muito superior ao Vasco da Gama. E eu quero saber aqui de vocês, nesse pós-jogo do Maca Vasco aqui, você está desesperado? Você acha que a culpa é de quem? Do Rafael Paiva? Você acha que é culpa dos jogadores? Ou você acha que é apenas do jogo? Afinal de contas, uma derrota no Grêmio fora de casa já era para ser esperada ou não. Quero saber todos os teus comentários aqui no chat, me acompanha até o final desse vídeo, nesse pós-jogo do Maca Vasco, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, fazendo logo aqueles pedidos que eu voltei depois de um chinelinho em casa. Estamos voltando aí para falar muito de Vasco, é aquele convite para hoje, live às 3 horas da tarde, para falarmos muito do Gigante da Colina e saber se você já está desesperado. Vamos falar aqui da classificação, vamos falar aqui do jogo e vamos falar do outro jogo já da Copa do Brasil e da semana que vem, porque tem pendurados e suspensos importantes aí. Quer saber quem são? Venha comigo então até o final. Mas antes, larga o dedo no like, muito nos ajuda. Inscreva-se no Maca Vasco, faz esse canal subir cada vez mais nesse YouTube de meu Deus. Aperte aquela sinetinha para você ficar ciente, por exemplo, de hoje, da live às 3 horas da tarde, ok? Mas vamos lá então ao jogo. O Vasco da Gama viaja até a Arena Condá, onde o Grêmio mandou o jogo contra o Vasco da Gama para a partida contra o Grêmio e perdemos de 1-0. E aqui o Vasco da Gama entrou em campo com um time meio que já esperado, já manjado, né? O Vasco da Gama entra com o Léo Jardim, com o PH, o Pelé, o Léo Pelé não, né? Pelé é sacanagem, quem me dera, né? O Léo, o Michael e o Lucas Piton, que o Lucas Piton deve estar tendo pesadelos com o Soteldo até hoje. No meio de campo, Matheus Cocão, o Hugo Moura e a estreia, definitivamente, do Coutinho. Só que uma estreia ruim, né? Porque ele já estreou contra o Galo numa situação muito complicada e o Coutinho começa como titular num jogo muito complicado por causa da chuva. Aí a gente fica sempre naquela expectativa agora no próximo jogo ele realmente ter uma estreia eficaz aí. Então, e na frente lá, poupamos o Adson, entramos com o DVD, entramos com o Hermisson Rodrigues. Eu quero saber a sua opinião sobre Hermisson Rodrigues. Será que a gente já pode xingar? Tá bom, tá cedo. Ele entrou também numa situação muito difícil contra o Galo, entrou num campo muito ruim ontem. Será que ele vai render já na próxima semana? Contra o Atlético Goianiense, será que ele vai ser titular? Contra o Red Bull Bragantino, será que ele é titular? Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse colombiano aí, beleza? Só que o primeiro tempo foi completamente dominado o Vasco da Gama. E aqui eu faço uma crítica já, chovendo de novo, cara. O pasto que estava na área do Vasco da Gama ia se tornar o nosso ataque ali. Sem condições de jogo, absolutamente. É óbvio que esse jogo não poderia ter ocorrido sob o espetáculo que a gente acaba de ver, mas o Vasco da Gama parece que não entendeu que estava chovendo pra caralho. Tava ruim o gramado. Aí tava puxando contra-ataque que não deu certo. DVD e o Emerson querendo jogar no contra-ataque não acertaram uma bola. A gente poderia ter feito um gol lá no final do primeiro tempo numa cabeçada do Vigente que foi na trave. Azar, enfim, é a única oportunidade que ele teve. Enquanto isso, o Grêmio foi para cima e teve várias oportunidades. O fato é que se o Grêmio tivesse um centroavante de ofício, quem sabe, já teríamos saído perdendo no primeiro tempo, por 0-0, né? Soteldo acabou com o Lucas Piton lá pela ala direita, né, do ataque do Grêmio. O Pavon destruiu e a gente ficou sem mexendo, rezando para terminar o primeiro tempo e terminou em 0-0. Só que logo ali no segundo tempo ocorrem algumas mudanças, entra o Payet, o Rojas
o Rafael Paiva, imagino eu, tentou fazer uns três zagueiros, meio que replicar qual era a tática do Grêmio, que o Grêmio entrou com os três zagueiros para liberar seus laterais. Eu acho que o Rafael Paiva quis, quando ele entrou com o Rojas e o Payet no lugar do Coutinho. O Rojas fazendo ali uns três zagueiros e o Payet ali substituindo a função do Felipe Coutinho, né? Eu já quero saber a sua opinião. O que você achou da entrada do Payet? Só que no segundo tempo a gente leva um gol, como a gente já viu várias vezes. Não é nem a questão da chuva, é o Michael dando um bote lá na frente errado. Cara, a gente vai aguentar o Michael até o final do campeonato, porque não tem quem substitui esse cara. É mais uma vez o Michael dando um bote errado no meio de campo, não mata a jogada, não tira a bola, não faz nada. Aí fica livre ali pro Soteldo correndo atrás, o Capitão dando passo para trás para quase dentro do gol. E na categoria do Soteldo, temos que admitir, talvez o melhor até do jogo, entregou o gol. E assim o Vasco da Gama até teve algumas chances, digamos assim, bola parada. Só que eu falo aqui, eu vou depois lá na frente criticar os jogadores. Que eu acho que eles não entenderam que a porra tava chovendo, chutava gol. O Payet teve duas faltas na beira da área, cruzou ao invés de chutar, sabe? Pô, querendo conduzir, a gente tem um excelente centroavante, dificilmente chegamos a cruzar na cabeça dele. Então, quer dizer, o Vasco errou muito. E sabe quem vai ficar suspenso para o próximo jogo contra o Red Bull? Matheus Cocão. Quem vai entrar no lugar do Matheus Cocão? Zé Gabriel, Esforça. David, será que Emerson Rodrigues continua? E o nosso querido PH, o lateral direito. Ou seja, vai dar pumita aí nessa lateral direita. Então a gente ainda vai desfalcado pro Red Bull Bragantino. Quero saber de você quem foi o melhor em campo. Cara, não sei. Eu não sei quem foi. Será que Coutinho, Payet, Vegete, Lutador? Sinceramente, não sei. Quem foi o pior? Eu acho que, olha, eu boto aqui as minhas contas no Lucas Piton dessa vez. Não conseguiu segurar o Soteldo, não conseguiu segurar o Pavon, tem pesadelos até agora, sofreu um baile dos dois. Coloco assim, mas novamente, é uma falha do Michael, podemos colocar um pouco nele aí, eu quero saber a opinião de vocês, quem foi o melhor e quem foi o pior. E talvez ali, muita gente critica o Rafael Paiva por dois motivos, pelas substituições. Lá aos 25 minutos, ele coloca o Leandrinho e coloca o GB. Mas eu posso ler aqui, eu vou ler aqui os reservas que o Rafael Paiva tem, e a gente entra sempre nessa mesma história da limitação do nosso elenco. O reserva é o Kehler, goleiro, Puma Rodrigues, que entrou no final do jogo também, não sei para quem ia correr, não ia. Rojas, Leandrinho, Souza, que não ia jogar com um gramado desse, o Esforça, o Zé Gabriel, eles não iam entrar perdendo. Aí tem o JP e o Payet, que era para mais ou menos fazer a substituição do Coutinho. O JP não rende ali na frente, entrou o Payet. E aí tem Ryan, que é um mosca morta, Alex Teixeira, que a gente não sabe o que vai produzir, e o GB. Então, o Rafael Paiva, quando teve que mudar para o Vasco tentar vencer a partida, ele teve que entrar com Leandrinho e GB, que eu acho que eram as melhores substituições que ele fez. Deu certo? Não. Até o GB entrou bem, eu não estou botando culpa na garotada, não. E nem estou botando a culpa nesse ponto do Rafael Paiva. O que eu coloco um pouco a culpa no Rafael Paiva é o seguinte. A gente até é meio que de elogio, ele assiste o jogo sereno, tranquilão, olha. Só que tem jogo que tem que dar esporro, caralho. Tem que mandar os jogadores darem porrada, tem que mandar os jogadores chegar junto no árbitro. Porra, a gente passou uma semana o Grêmio chorando lá por causa do jogo do Corinthians. É óbvio que o árbitro ia ser caseiro, e foi caseiro, mas foi caseiro porque os jogadores do Grêmio partiam pra cima dele. E o do Vasco paradão. Pô, isso me irrita um pouco no técnico. Ele pode ser sereno, não deixar a equipe nervosa, é o jeito dele, ok. Mas tem jogo que tem que chegar junto, porra. Tem jogo que tem que chegar junto no jogador e falar: isso é jogo pra porrada, isso é jogo pra levantar a bola na área, é jogo pra chutar fora da área, não é pra ficar conduzindo a área. Isso faltou a culpa do Rafael Paiva. E a culpa também dos jogadores. Como é que o Payet não bate um chute direto pro gol? E o cara tem bola parada. Entendeu? Porque ficaram tentando conduzir, puxar contra-ataque na velocidade, chegava naquele pasto ali, a bola parava. Eu boto muita culpa nos jogadores. A classificação da partida ficou assim. Eu vou ler aqui para vocês, e vocês estão vendo na tela. O Vasco estacionou com 23 pontos depois das duas derrotas contra o Atlético Mineiro e contra o Grêmio, com 23 pontos em 11º colocado.
Aí, como não teve o jogo da semana, o Vasco da Gama acaba ficando um jogo a menos. Tá uma confusão danada esse jogo, mas pelo menos tenta se igualar com os adversários passados. Em 12º está o Criciúma com 21, o 13º Juventude com 21, só que com um jogo a menos do que o Vasco, então, ou seja, eles podem ultrapassar o Vasco. Tem o Internacional, tem 15 jogos apenas, com 20, então não deve ser rebaixado. Tem o Corinthians com o mesmo número, tem mais jogos até que o Vasco, com 19, mas não consigo enxergar o Corinthians. Perdeu para o Galo, né, sendo rebaixado. O Grêmio, com um jogo a menos do Vasco, também não consigo enxergar ele sendo rebaixado. Aí entram duas equipes aí que eu acho que vão ser rebaixadas. O Vitória conseguiu uma vitória contra o Palmeiras e o Cuiabá que perdeu contra o Atlético Paranaense. Então eu vejo essas duas equipes sendo rebaixadas. Fluminense eu consigo enxergar ela subindo. E o Atlético Goianiense, esse eu acho, então, está com 12 pontos em 20 jogos. Para mim, praticamente já está rebaixado. E a obrigação, na quarta-feira, o Vasco ganhar do Atlético Goianiense, mesmo que na casa deles, para a gente garantir a classificação da Copa do Brasil. Se tornou obrigação. Da mesma forma que o próximo jogo do Campeonato Brasileiro do Vasco da Gama é contra o Red Bull Bragantino, São Januário, no sábado, às 7 horas da tarde. Obrigação de vencer. Estarei lá. A pergunta que eu faço assim, tá desesperado? Não tá. Mas eu acho que deixa muito claro, a disputa do Vasco da Gama é para não ser rebaixado. Eu acho que essa história de que às vezes a gente conseguiu as vitórias seguidas, já pensamos numa pré-Libertadores, isso será consequência de não fugirmos, de fugirmos do rebaixamento. Eu acho que o limite, o elenco do Vasco entrega isso, eu não consigo enxergar. A culpa não é do Rafael Paiva, eu acho que ele está entregando muito pontos. Eram duas derrotas, na boa, vascaíno, esperadas por qualquer equipe. Mesmo se você botar na conta do Palmeiras, do Flamengo, Botafogo, que são as equipes que estão liderando, eles esperam perder do Galo no Mineirão e do Grêmio, onde ele estiver fora de casa. Então, não vejo esse problema. Só acho assim, tá na janela, Pedrinho tem que contratar um zagueiro. A gente não pode ir até o final do campeonato com o Michael. E mesmo com o Rojas, e mesmo com o Léo. Porque o Léo também não consegue dar o bote. Então, e essa zaga que é muito preocupante? E a gente precisa de um ponta. Porque Soteldo entrega. Só que a gente, quando precisa dos nossos pontas, a gente se limita a ver DVD e Emerson Rodrigues correndo desesperado, sem entregar nada. DVD às vezes entrega um gol. Mas o Emerson Rodrigues está difícil. Eu quero saber a tua opinião sobre essa contratação. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Tchau e saudações vascaínas.